vem de um, e este já amortecido. Considero tanto em multidão como as estrelas do céu e como areia inumerável, que esta na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sem teres recebido as promessas. Mas, olhando de longe, e crendo-as, e abençoando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquele que onde havia saído, teria oportunidade de tornar, de voltar. Porém, agora desejam um melhor, ou seja, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que tinha recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí? Também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, e no tocante às coisas que viriam. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, e doou, encostado sobre a ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da pátria dos filhos de Israel, e deu mandamento cerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ressuscitou-se, recusou-se chamar filho de Faraó, filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o que matava os primogênitos não os tocasse. Pela fé, eles passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, tendo recebido em paz os espias. E que mais direi? Falta-me o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefte, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Paramos aqui. Sabe, queridos, olhando para aquilo que eu ouvi domingo, e fazendo menção de um texto como esse no dia de hoje, eu fico um tanto meio que me perguntando, vale a pena eu ir mais adiante ou jogar a toalha e dizer assim, eu tenho que parar com a meninice, eu preciso entender que eu preciso viver verdadeiramente a plenitude do que Deus tem para mim. Porque se nós entendermos que quando nós olhamos para o fruto do Espírito, para aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, é algo fabuloso. Mas eu preciso entrar nesse contexto.
Eu preciso entrar nessa história e vivenciar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Nós lemos aqui não todo o texto, poderíamos ler todo o texto, mas eu quero parar aqui, porque senão nós não chegamos naquilo que eu desejo que isso venha ao seu coração. Porque olhando para Hebreus, quando nós olhamos Hebreus 11, 13, olha o que eles estão dizendo aqui, eles são peregrinos em terras estranhas, é isso que eles estão dizendo. Assim somos nós, somos da mesma formação, estamos da mesma atitude, nós somos peregrinos em terra estranha, como está dizendo aqui em Hebreus 11, 13. Eles estão dizendo aqui, olha, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, ainda que nós não recebemos tudo aquilo que nós desejamos e que Deus tem preparado para nós. Mas eles estão dizendo aqui que, crendo-as e abençoando-as, confessaram que eram estrangeiro, peregrino em terra estranha, ou seja, mesmo ainda que eu não venha receber, eu creio que eu estou numa terra que ainda não faz parte da minha vida. Não vai fazer parte da minha vida. Essa terra o Senhor me trouxe aqui, sabe para quê, querido? Para me ganhar almas e cuidar bem delas, para que o dia que o Senhor me chamar e chamar a sua igreja, eles vão junto comigo. É isso que eu entendo. Mas eu preciso entender que as virtudes do Senhor têm que estar sobre a minha vida. Eu não posso ter tempo para ficar murmurando, reclamando, dizendo palavras negativas, porque não vai dar certo, porque meu filho é isso, porque a igreja é aquilo, porque o irmão fez isso, porque meu filho... Querido, eu não tenho esses olhos mais. Porque eu começo a entender que esses gomos, o fruto do Espírito, ele tem que verter sobre a minha vida. É aquilo que o pastor Luiz falou, vai jorrar um rio de águas vivas, fluirão de dentro de mim. É, desse jeito. Acabou o tempo de lamúria, de lamentações. Até porque, nós vamos entender aqui, diante de tudo isso, qual é a primeira questão que esses homens tinham, queridos? Qual é a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui nesta noite? O que é que eles tinham de tão lindo, tão maravilhoso, que eles conseguiam somente olhar para o autor e consumador, ainda que tinha um povo que se rebelavam, era um povo rebelde, dura serviço, era um povo que não conseguia enxergar o bem de Deus. Por que nós falamos aqui dessa questão de fazer um voto, dizer assim, a partir de hoje, eu não tenho mais olhos, eu não tenho mais uma visão negativa, tudo que eu vou ver, tudo que eu vou falar, vai ser no positivo, e quando eu declarar, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei, querido, sabe o que acontece? Eu tenho vivenciado esses dias coisas assim muito profundas. Mas uma coisa que eu quero passar para você nesta noite é a questão da fé. É a questão do crer. É a questão de você começar a enxergar aquilo que verdadeiramente o Senhor já te deu. Não ficar assim, cadê, Senhor? Cadê minha promessa? Cadê a minha promessa? Cadê minha promessa? Eu queria que Ele falasse com você audivelmente assim, ó, tá aí, você não pega. Qual foi a primeira atitude desses homens? O que é que eles tinham assim de coisas assim extraordinárias? Para que tenha fé eu tenho que ter uma visão. A primeira coisa é a visão. Se eu não enxergo, eu não tenho fé. Por isso que nós temos que enxergar com os olhos. Olha, está dizendo, enxergar, visão. Esses homens, eles tinham, a primeira coisa com eles era a visão. E Deus me leva a eu entender de uma coisa assim muito clara, quando eu olho para Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que ainda possa me dar. E o que te pode dar esperança nesta noite? O que te pode dar esperança nesses dias? Porque uma coisa é eu estar, outra coisa é eu dizer que eu não estou mais. Uma coisa é eu dizer assim, eu tenho, outra coisa é confessar, eu já estou liberto, já estou curado, eu já estou transformado.
Uma coisa é dizer, como o pastor Luiz falou, uma coisa é dizer assim: pastor, eu não aguento nem uma semana de ficar em jejum só com água. Uma coisa é você dizer assim: eu estou dentro, eu vou até onde o Senhor me levar. Outra coisa é você dizer assim: eu não aguento. A minha esposa, ela não pode, assim, humanamente falando, pelo seu físico, ela não pode. Eu vou dar um testemunho da minha esposa. Ela não pode ficar um dia sem comer. Ela fica 3 dias comigo para me ajudar. Agora, por último, ela ficou comigo 3 dias. E ela não pode. E ela não teve uma complicação com o corpo dela. Primeiro porque eu estou cobrindo ela. E depois é a fé dela, é os olhos dela, é a visão dela. Então, eu preciso entender uma coisa, querido. Para que eu possa ter fé, primeiro eu preciso ter uma visão. Para que eu possa enxergar aquilo que é o milagre de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que eu declaro, eu preciso visualizar. Lembra que eu falei? Parece até um trocadilhos. Visualizando o futuro que não se pode ver. Hebreus 11:1. Estou visualizando algo que eu não posso ver, mas dentro de mim está batendo algo dizendo assim: é verdade sobre a sua vida. Eu preciso entender isso. E quando eu olho para uma coisa dessa, eles viram a promessa de longe. A Bíblia está dizendo isso aqui, queridos. Eles enxergaram de longe. Esses líderes tinham forças para o agora, porque eles tinham também a visão para o amanhã. Não era somente agora, dizendo agora, eu estou dizendo para você que eu estou enxergando, mas eu sei que eu tenho força para amanhã. Eu não posso dizer assim: eu vou chegar a 40 dias de jejum, e quando está chegando aos 36, eu já não consigo mais andar. Eu estava dizendo aqui para a pastora Daina, eu falei assim, ela falou assim: pastor, está difícil. Eu falei: querida, não é fácil, mas uma coisa eu aprendi com Deus: se eu ficar parado, eu deito e durmo, eu relaxo, vai começar a doer tudo, eu vou ficar um pouco talvez até meio chateado, porque vai vir talvez uma forte dor, e eu conheço o meu corpo, então o que eu faço? Eu ando, eu começo a exercitar. Eu sei que daqui a pouco eu chego em casa e minha esposa sabe, eu vou cair na cama, eu vou morrer, eu desmaio. Eu estou tomando um remédio, queridos, eu tomo remédio, mas não é por causa de dor. Mas eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou descansar. Mas isso é uma coisa para você: o meu reloginho, ele acorda das 3 às 4 da manhã, não tem jeito. Estou eu lá, porque eu quero ser um herói da fé. Amém? Eu quero ser um herói da fé. Eles já fizeram a parte deles, está aqui, nós estamos trabalhando em cima disso. Mas eu tenho certeza que muitos vão olhar para a minha história e vão querer também vivenciar aquilo que eu vivenciei nesse mundo. É a minha fé. Porque Deus me chamou para grandes coisas, não me chamou para pequenas. Eu tenho certeza que há um legado muito grande que vai ficar nesta terra através da minha vida, porque o Senhor me prometeu. E ainda que eu não venha visualizar de perto, mas eu já estou enxergando ela de longe. E se não acontecer na minha vida, vai acontecer na vida dos meus filhos. Amém? Então eu preciso ter uma visão, e eu quero trazer a memória. Você já trouxe a sua memória, o que Deus está falando com você nesta noite? Deixa eu contar uma coisa para você. A pastora Yolanda deu um testemunho aqui sobre andar no bairro. Eu não quis falar terça-feira passada. Eu tenho aqui os meninos, eles podem dar o testemunho, principalmente o Cleito que está aqui, que é o líder da célula. Deus, eu estava orando, e é bem isso, a minha fé vai muito além, queridos. E eu estava orando, e Deus começou a falar comigo, e eu continuei orando, Deus continuou a falar comigo. E teve um dia que eu falei para Deus assim: Deus, me dá ferramentas aonde ela pode entrar, porque eu tenho certeza que tem que ser ferramentas bem afiadas, aonde eu quero ir. Eu preciso de ferramenta, e Deus foi bem assim, por isso que eu falo, Deus tem que falar com você nitidamente, querido. E Deus foi bem claro comigo, falou: para que você quer ferramenta? Eu falei: para que eu possa trabalhar. Ele: pois é, as ferramentas estão aí e você não faz nada. Olhe em sua volta. E eu comecei a olhar e comecei a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, e Deus foi me dando nomes. Deus foi me dando nomes. E aí quando completou ali, eu falei: Deus, e agora? Ele falou: pois é, reúne eles e converse com eles, dê uma direção para eles. E aí acabou o Tadel, eu chamei eles, dei uma direção para eles e falaram: pastor, estamos dentro.
No primeiro dia, não foi nesse dia, como se fosse hoje, eu falando com eles hoje, e eu falei, a semana que vem nós começamos uma batalha espiritual. E aí nós começamos, na semana seguinte, uma batalha espiritual. Nós ficamos aqui, se eu não me engano, 7 semanas. Eu falei, nós vamos ficar o tempo que o Senhor determinar. E o Senhor determinou 7 semanas. Na 8ª semana nós saímos. Nós saímos para um lugar que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu disse para eles, e eles ficaram junto comigo, falaram, pastor, estamos dentro. E eu falei, mas é batalha espiritual. E aí nós começamos ali a buscar a presença de Deus, e Deus começou a falar conosco aqui, foi um derramar de Deus sobre as nossas vidas. A gente ficava aqui na terça-feira impactado com o que Deus estava fazendo, e chegou no 8º dia, da 8ª semana, nós saímos para este lugar. E nesse lugar não tinha casa, queridos, mas Deus falou para mim que ia fazer uma revolução nesse lugar, e os caras também não tinham casa, e saímos, e fomos orar. Nós começamos lá na ponta, e viemos orando rua por rua. No primeiro dia o Senhor já se manifestou da sua glória. A rua ficou vazia, não sei o que aconteceu. Tinha muito viciado. Um dia cheio de gente. Numa terça-feira. Não foi terça, foi numa sexta. Ou foi na terça? Não, foi numa sexta. Terça-feira mesmo, né? Saímos do Tadel. Foi isso, numa terça-feira. Saímos do Tadel e fomos para esse lugar. Chegamos lá, começamos a orar, e as biqueiras, os traficantes, verdadeiramente, eles saíam do lugar. Teve um que ficou assustado e falou o nome do cara, falou, Vitinho, o que está acontecendo, Vitinho? O que é isso que está acontecendo? Eu não sei o que o cara viu, gente. E nós indo para cima, parecia um exército. E nós indo para cima, e aí todo mundo saiu. Quando nós passamos na rua, ninguém mexeu com nós, e passamos nessa rua. Quando saímos do outro lado, quando nós olhamos, não tinha mais ninguém na rua, a rua estava deserta. E assim foi sucessivamente, rua por rua, e vendo os irmãos falar, nunca teve isso aqui, olha só que coisa linda, os caras estão fazendo um evangelismo, estão orando aqui no nosso bairro. E começou a acontecer algo assim sobrenatural. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, o poder da oração e a fé onde te leva. Hoje nós temos uma célula que está se multiplicando, uma célula verdadeiramente Visão MDA. Uma célula que não tem um convertido, os únicos convertidos são os líderes da célula. E o anfitrião, o resto está sendo ganho para Jesus. É uma célula que tem a média de 15 a 20 pessoas. Sabe, querido, os olhos da fé. E Deus está nos levando novamente a esse propósito. Eu estou fazendo isso com a Rede Verde, tá? Mas você que é líder, você que tem toda essa autoridade sobre a sua vida, faça isso na sua. Tire um mês para orar. Tire o tempo que o Senhor permitir para você orar, líder. E comece a buscar diante de Deus, Senhor, eu quero esse bairro, eu quero essa cidade. Eu tenho certeza que Deus vai colocar nas tuas mãos. Aonde a tua fé vai te levar? Então eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Em segundo lugar, querido, havia algo dentro do coração deles que a Jo falou. Muitas vezes nós olhamos, mas só que nós não cremos. Mais uma vez entra a fé. Eles confiavam, e confiavam em quem? Assim somos nós. Eu estou falando de algo que aconteceu, um testemunho. Eu não estava confiando nos líderes, nem os líderes estavam confiando em mim. Eles estavam confiando naquele que nós estávamos buscando aqui. E havia uma conexão entre Deus e nós, entre nós e Deus. E aquilo ia, subia, descia. As nossas palavras chegavam até o trono de Deus e Deus respondia para nós. Até que chegou o momento e falou assim, é agora, vai. E nós fomos ungir o bairro. Esse bairro, com certeza, se nunca entrou e se nunca houve algo diferente, eu tenho certeza que a partir daquele momento que nós começamos a trabalhar, já está havendo algo diferente naquele lugar. Precisa haver confiança, primeiramente em Deus e naqueles que o Senhor colocou em suas mãos. E aqueles homens, eles tinham isso. Sabe, queridos, eu começo a olhar para a palavra de Deus, olha só, o que está escrito em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. O que está escrito lá? Jesus estava dizendo assim, em verdade vos digo,
Ele diz 2 vezes, olha, em verdade vos digo. O que ele diz? O que ele está dizendo lá em João? Aquele que crê, aquele que confia, aquele que está comigo, aquele que avançar, vai fazer obras iguais às minhas e maiores farão. Porque eu vou para junto do meu. Ou seja, ele está dizendo assim, olha Flávio, eu já estou junto do meu pai, agora chegou a sua vez, é sua chance de crescer, cara, é só confiar. Tudo aquilo que eu tenho falado através da palavra, se você tomar para si, verdadeiramente, vai acontecer sobre a tua vida. Queridos, não adianta eu falar de promessa para você aqui nesta noite, se você não tem fé, se você não tem visão e se você não confia. Não adianta, a promessa não é assim, querido, eu quero, cadê minha promessa? Querido, nós não somos Caleb, para nós chegar ao nível de Caleb, nós vamos ter que ralar muito. Caleb disse no fim dos seus dias, para mim não foi fim, né? Porque ele chegando aos seus 85 anos, imagine, querido, eu quero estar assim, gente. Ô Jesus, me ajuda. Imagine ele com 85 anos dizer assim, ô Senhor, eu estou pronto, eu estou bonitão, ó. Vem comigo, eu estou pronto tanto para sair, como para vir, como para lutar, como para guerrear. Senhor, o que o Senhor pedir eu faço, mas é o seguinte, eu quero a minha promessa que tu me prometeu. Lembra que o Senhor falou ao teu servo Moisés? Tu jurou ele, no dia dos seus pais. Então, a minha promessa eu quero, o que o Senhor quiser eu faço. Assim estou eu nesses dias, o que Deus quiser eu faço. Mas eu quero uma cidade aos pés do Senhor Jesus. Eu não quero ser bem-sucedido. Não. Antes de ser bem-sucedido, querido, você tem que ser santo. Porque o meu maior desejo é de ser santo. Depois bem-sucedido. Porque o que adianta é você ser bem-sucedido e ir para a perdição? Não ter vida com Deus. Agora, ser santo, com certeza Deus vai me dar sabedoria para ser bem-sucedido em tudo aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida. Então eu preciso entender que eles estavam seguros da promessa que receberam. Você está seguro da promessa que você recebeu? Amém? Amém, queridos? Eles conservaram sendo otimistas, porque eles desejavam deixar um legado. Eles estavam entendendo que eles não iam chegar ao ápice, dizer assim, ó, eu alcancei tudo. Eu sei que eu não vou alcançar tudo, eu tenho certeza. Eu sei que tem coisas que eu desejo alcançar, mas eu não vou alcançar. Não é porque não falta fé. Está faltando fé, pastor? Não. São tantas promessas, que vai ficar muitas para que os meus filhos se apoderem delas. Porque é 1000 gerações. Imagine só. Tem 3, está chegando o 3º. Imagine só, eles vão receber tantas coisas que nós não conseguimos mensurar, queridos. O Davi vai receber muitas, mas os filhos deles receberão muitos e muitas mais. Porque ele está preparando os seus filhos para receber as promessas. Assim é você no seu discipulado, querido. Assim é você na sua célula. Assim é você dentro do seu lar. Aonde você estiver. Eu estou motivando o Mateus. Ele falou, pai, eu preciso fazer a célula lá na Vanessa. Ele falou, mas eu não tenho casa. Eu falei, filho, o que o pai já falou para você? Você tem que ser um visionário. Pai, na rua. Eu falei, pois é, querido, quer que eu vou com você? Queridos, hoje está difícil. Não é que está difícil, talvez falta até a oportunidade minha mesmo. Mas eu fiz tanto evangelismo na minha vida, que tem hora que me dá saudade. Eu não preguei somente numa rua sem luz. Eu preguei em cadeia, preguei em hospitais,
centro de recuperações. O que você imaginar eu já fiz nessa vida. E quantas almas não se renderam ao Senhor. Nós precisamos ter menção daquilo que é deixar. É você entender que não é para você que você está fazendo. É para um Deus Todo-Poderoso. E acima de tudo, você está fazendo uma formação de líderes para que possa dar continuidade no reino de Deus. Em terceiro lugar, o que aqueles homens tinham? O que eles tinham assim dentro deles para que eles tivessem essa visão e também a confiança? Eu estou 40 dias, será que eu estou com fome? Não estou, queridos. Confesso a vocês que, assim, eu estou com um desejo de comer coisas gostosas, é os olhos da fé. Mas não é aquela goludice, não. Até porque eu não posso. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para não me dar um revertério, para não cair duro. Mas assim, aqueles homens, sabe o que eles tinham? Fome e sede de justiça. Em terceiro lugar, eu preciso ter fome. Eles tinham isso, eles tinham fome. Eles adotaram as promessas, eles se formaram senhores de coisas que somente os seus descendentes iriam desfrutar. Olha que coisa, quem aqui é descendente da promessa? Pois é, vocês têm que desfrutar aquilo que eles já buscaram no Senhor. Eles receberam alguma coisa? Receberam. Foram peregrinos em terra estranha? Foram. Mas eles tiveram, assim, a alegria de servir ao Senhor. Você aqui nessa noite tem alegria de servir a Deus? Amém? Mas sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios? É algo que isso me deixa assim motivado. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. É algo que isso é assim, as promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus? Tanto tem nela o sim, o amém. Que assim seja. E aí, por que tem o amém? Por nosso intermédio. Gente, que loucura isso. Abre lá, vamos ler um pouquinho mais, para vocês entenderem. Quem vai ler para mim 6, 7 e 8? 1 Coríntios, capítulo 1. Não, 2 Coríntios 1, 20. Amém. Agora, quem pode abrir para mim Efésios capítulo 3, versículo 6? Bem rápido, gente. 3, 6. Efésios 3, 6. 7. Capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Glória a Deus. Queridos, o que nós somos? O que nós somos? Mas de uma natureza gentia. Porque ele veio para os seus não, mas todos quanto receberam são feitos, chamados filhos de gentios. Era herdeiro? Você era herdeiro? A promessa veio para nós, queridos. Amém? Nós precisamos entender que nós temos que ter fome e sede de justiça, o Evangelho. E quando nós aplicamos isso em nossas vidas, verdadeiramente, aqueles que vêm até nós vão sentir fome e sede desse Evangelho. Porque nós somos o quê? Ministro
Você é ministro de Deus. Você não veio aqui por qualquer coisa. Você não veio aqui para dizer assim, eu vim para sentar num banco, eu vim para sentar numa cadeira, ouvir a palavra, ir embora, dormir e no outro dia acordar e dizer assim, que foi que Deus falou mesmo? Você acredita que tem gente assim? Você acredita sim ou não? Que ele ouve no domingo que o pastor Luiz pregou e não consegue meditar na segunda-feira o que Deus falou com você. Porque na verdade o que foi dito para nós domingo é o que nós somos. Ou pelo menos deveria. Sim ou não? Eu costumo dizer que é assim, 10 mandamentos. Conhece os 10 mandamentos? Amém. Pratica os 10? Já entendi. Tá. Então, já entendi. Então é assim. Sabe por que, querido, que nós não praticamos? Eu vou entrar no pacote para ajudar vocês aqui. Sabe por que nós não praticamos? Porque você não abre a Bíblia em Êxodo 20 e olha todos os dias ali o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Você não abre a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, e não olha ali o que tem que fazer todos os dias. Por isso que não pratica. Talvez, olha, a Bíblia diz, o povo perece por falta. Erreis porque não conheceis a? Vocês estão entendendo? Eu não estou sendo duro, queridos, estou dizendo o que a Bíblia diz. É claro isso para vocês? Vocês são ministros de Deus. Vocês são um povo que o Senhor disse assim, povo de propriedade. O que é exclusivo? Único. Eu vi uma ministração esses dias de um amigo, mas na verdade ele está fora da casinha. Não que ele está em pecado, ele está fora da casinha sim, porque eu não quero falar aqui, senão vocês vão achar, já vai saber quem é. É um amigo muito distante, para vocês não ficar, deixa eu ver. É muito distante mesmo, nem é do nosso ministério, nem é dessa cidade, eu trabalhei com ele no ministério. Foi na minha época de 20 e 25 anos atrás. Então pode descartar. Eu não sou velho não, hein menina? Sou experiente. Estou tentando. Tanto é que eu vou pintar tudo. Vou fazer luzes. Deixa eu dizer uma coisa para você. E ele disse uma coisa, sem parâmetros nenhum, porque ele foi muito matéria, muita carne. Que isso que eu estou pregando aqui, digamos assim, foi para aquele tempo, foi para aqueles heróis, foi para aqueles homens, foi para aquelas mulheres. Nós estamos vivendo outros dias. Só que a Bíblia nos diz, como Jesus falou, tudo que pedir em meu nome, crendo, você quer receber promessa? Você tem que pedir em nome dele. Agora eu torno a dizer, se nós não pegar a palavra de Deus, começar a ler, começar a buscar, muitas coisas vai passar despercebido, e muitas coisas que nós vamos fazer, nós vamos voltar lá atrás como o livro da lei, errante num deserto. Você vai ser um que vai estar num deserto e vai continuar errando. É bem isso que está na lei. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia ela é muito clara. Tiago diz para nós que nós temos que praticar a palavra e não ser somente. São lições com muitas verdades. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ser assíduos naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus fala ao nosso coração. E para que nós venhamos encerrar aqui,
Eu quero dizer uma coisa para você, que isso é fundamental para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Quero eu aqui entrar nessa história, não dizer que eu sou um desses homens, mas queria eu estar juntamente convivendo com eles, porque se nós encerrarmos o capítulo 11 aqui, vocês vão ver o que eles passaram. Talvez vocês já sabem. Quem conhece aqui um livro chamado Os Mártires? Quem já leu esse livro? Esse livro, ele derrama sangue, literalmente. São livros bons de você ler. Eu sei que é duras penas, que você vai sentir mesmo o que é um sofrimento pelo Evangelho, mas é bom que você leia essas coisas para você ver que nós não estamos passando nada daquilo que aqueles homens passaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos trabalhando nesses dias aqui numa cidade maravilhosa, dentro de um Brasil maravilhoso, que ainda não tem perseguição. Mas esses dias nós temos recebido notícias que muitos evangelistas estão morrendo aí fora, queridos, por motivo do amor de Deus, por motivo de amar almas, de pregar o Evangelho, de salvar vidas perante o Senhor, porque é uma prestação de contas. Eles acham que tem que prestar conta a Deus, assim como esses homens prestaram conta a Deus. A Bíblia diz aqui que a terra não era digna deles. Será que nós podemos ouvir isso de nós? É forte isso, gente. Se nós continuar aqui o capítulo, vocês vão ver como foi triste a vida desses homens, homens decapitados, homens lançados a covas, passando na fornalha, o próprio pai entregando o filho à morte. E nós aqui achamos que nós estamos fazendo muito para o Senhor. E na verdade, queridos, nós não estamos dando a adoração que é devida ao Pai. Sabe, queridos, eu não, jamais, não pense que eu estou contra e que é tudo contrário daquilo que nós sabemos ou pregamos, mas sabe uma coisa, querido, quando eu peço algo para Deus, eu fico tão assim meio que constrangido, porque eu não sei se eu sou merecedor daquilo que eu estou pedindo, porque eu quero fazer uma troca aqui, porque assim, Deus me conhece, Deus sabe do meu coração, mas eu consigo conhecer o coração de Deus. Eu preciso conhecer o coração do Pai, gente. Ou vocês acham que eu estou 40 dias de jejum porque eu quero ficar de jejum? Porque eu quero passar fome? Querido, eu não estou passando fome, graças a Deus. O Senhor tem me sustentado, porque Jesus disse, nem só de pão, mas de toda a palavra. Eu preciso conhecer o coração do meu Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, querido. Eu preciso fazer aquilo que Ele disse que um dia ia acontecer sobre a minha vida, mas para que isso aconteça verdadeiramente, eu preciso ter uma liga muito profunda com Deus. Eu preciso conhecer Deus, e para que isso venha acontecer sobre a minha vida, e para que eu possa chegar perante Deus, eu preciso ter uma palavra sobre a minha vida. Que muitas vezes nós esquecemos dessa palavra, determinação. Você tem que ser determinado. Eu preciso ser determinado em tudo que se relaciona com Deus. Tudo. Eu não posso deixar que transparecer que isso não dá, que isso eu não posso, porque isso é pesado, porque isso vai me quebrar, porque isso vai me tirar, porque isso vai me fazer perder tempo. Não, tudo que tem relacionamento com Deus, eu tenho que ser um homem determinado, dizer assim, Deus, eis-me aqui, estou pronto. Tudo. Tudo que diz relação ao meu Pai, tudo. Esses homens eram assim. Sabe por quê, querido? Porque quando eu olho, aí eu vou lá para o final, eu olho para Apocalipse, e eu olho para Apocalipse, eu olho para o capítulo 21, versículo 5, que vem trazendo assim alguns recados do Pai para a minha vida, aquilo que é relacionamento na eternidade, aquilo que nós chamamos de galardão. Eu estava conversando com um filho amado esses dias do discipulado, e nós entramos num acordo que isso sempre teve comigo, e quando ele trouxe isso eu falei, puxa vida, estamos falando a mesma língua.
Sabe, querido, quando você diz assim, Deus não faz na minha vida, Deus eu falo e o Senhor, sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você quer que Deus faz na sua vida 100%? Você quer, amém? Então viva o 100% de Deus. Quando você lê, lição de casa, pronto, Salmo 139, lê, vamos ver, eu não vou dizer mais nada, só lê ele, Salmo 139. Porque eu cheguei numa conclusão que eu vou ver o 100% de Deus. Eu tenho que viver o 100% de Deus. E essa é a minha luta todas as madrugadas. Senhor, o que foi que eu fiz de errado que eu não fiz naquilo que era a sua vontade? Porque esses homens reconheceram que era apenas estrangeiros, peregrinos. Eles não tinham uma pátria aqui. A pátria deles estava lá guardada, queridos. Eles estavam esperando o dia que o Senhor ia tomar eles para si. Sabe, é isso que nós temos que entender. Eu tenho que esperar o meu dia. E quando esse meu dia chegar, Deus vai falar: vinde bendito meu Pai, entrai para o gozo eterno, porque já está tudo preparado. Oh Deus! E sabe, no dia que ele chegar lá e olhar para você e falar assim: Flávio, e aí, cadê a turma que tu falaste, que tu pregaste? Eu falo assim, aí sai aquela multidão. Está aí, Pai, porque essa era a história de Deus para a minha vida. Abre Apocalipse 21, quem vai ler para mim? Versículos 5, 6 e 7. Apocalipse, e aqui nós encerramos. Eu tenho aqui algo que o Senhor colocou no meu coração, uma frase que Ele colocou para mim há 2 semanas atrás, mas eu não pude ministrar, eu guardei para você nesta noite. Quem tem Apocalipse 21 pode falar, 5, 6 e 7. Lê para mim. Meu Pai, Ele já tem feito todas as coisas. Quem tem sede? Meu Deus, já está tudo pronto. Você é filho. Você é filho. O Senhor já preparou tudo para você. O que você quer? Mas antes de você pedir, nessa noite, antes de você pedir algo amanhã, lê Salmo 139. Lê. Sabe, queridos, deixa eu fazer um desafio para vocês. Nós só crescemos na medida que o nosso coração está nele. Não tem jeito. Eu vou dizer um pouco mais ainda, em todos os segmentos das nossas vidas. Não é somente ministério, não pense que eu vim aqui para dizer para você tem que ser assim, assim, é célula, é igreja, sabe, querido, esquece agora. Também, você sabe que eu sou um homem assim, meu coração pulsa a alma, mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, com muito temor. Para você crescer e ser próspero, o seu coração tem que estar nele, em todos os segmentos da sua vida, não só aqui nesta noite, em tudo, desde o momento que você levanta da sua cama, até o momento que você vai se deitar, o seu coração tem que estar nele, para que isso possa verdadeiramente fluir na tua vida, como vocês acabaram de ouvir essa leitura. Já está tudo preparado. E por que nós não estamos recebendo? Por que, queridos? Por que ainda não temos o 100%? Eu cheguei a uma conclusão, que a minha vida ela tem que estar 100% em Jesus. E não é para dizer que eu estou recebendo tudo,
Não, porque nada é meu, tudo é dele, tudo para ele, tudo se converterá nele. É porque ele é o meu amado. E como diz, eu sou a amada dele, eu sou a igreja do Senhor. Um dia ele vai vir e vai buscar a sua igreja. E eu tenho que estar pronto, querido. Aqueles que eu cuido têm que estar pronto. A igreja que o Senhor tem nos dado como um trabalho, como ministério, trabalho. Essa igreja ela tem que estar pronta. A minha célula tem que ser uma célula frutífera, mas não somente frutífera, é uma célula pronta, que tem palavra da verdade, tem sido ministrado com poder e graça. Eu não tenho somente uma célula, eu tenho uma igreja que está em minhas mãos, o Senhor me entregou uma igreja em minhas mãos, e essa igreja é a igreja que vai para os céus. É difícil, mas é a pura verdade. Eu não estou colocando uma responsabilidade na sua mão. Você é o ministro de Deus. São verdade, eu preciso ter visão, eu preciso ter confiança, eu preciso ter fome e determinação. É isso, queridos. Eu preciso entender. Agora, se você tem uma caneta, escreva aí, que você vai meditar nisso que eu vou dizer. É algo que o Senhor falou muito forte comigo. Se Ele falou comigo é porque eu preciso. Talvez sirva para você também. Amém? Saiba esperar uma virtude. Ponto de exclamação. Saiba esperar uma virtude. Aceite sem questionar que cada coisa, aceite sem questionar que cada coisa tem um tempo certo. Vírgula. Para acontecer é ter fé. Pegou? Vou repetir. Sabe esperar uma virtude, exclamação. Aceite sem questionar que cada coisa tem um tempo certo para acontecer. É ter fé. Que o Senhor nos ajude. Amém? Está pronto? Vou repetir, vocês estão prontos? Vocês também são heróis de fé? Amém? Eu tenho certeza que em muito pouco tempo se multiplicarão as suas fés. Porque na verdade só acontece a fé quando nós depositamos a determinação. Se você for uma pessoa determinada, você vai ver um grande crescimento no seu ministério. Amém? Vamos colocar de pé. Se hoje eu te perguntasse para você, assim, o que você gostaria que acontecesse em relação à sua vida? Talvez eu vou dizer assim um exemplo que eu daria para mim mesmo. Eu não estou dizendo que você está errado, mas eu quero te ajudar agora. Eu pediria agora talvez a salvação de alguém da minha família, de alguém da minha casa. Talvez eu pediria cura para alguém da minha família, para alguém da minha casa. Enfim, coisas assim desse tipo, desse gênero. Não é errado, queridos. Mas é uma coisa para você. Antes que aconteça isso na sua casa, que pode acontecer, eu quero deixar bem claro para você que a fé ela vai muito mais além que isso. Primeiramente, não é pedir algo para a minha família.
primeiramente é pedir algo para mim, para que eu possa ter a minha vida em Deus. Eu preciso ter fé primeiro. A fé é de saber que a minha vida está 100% em Deus. O que adianta vir a salvação, a própria cura, o milagre que é desejável? O que adianta tudo isso, querido? Mas se eu 100% não estou em Deus, Deus Ele quer não somente a salvação da minha casa, a salvação da minha família, como uma cura, mas Ele quer primeiramente que eu seja curado. Muitas vezes nós estamos pedindo cura para as pessoas. Escute o que eu vou dizer, querido, eu não estou brincando não, estou falando sério aqui agora. Quer dizer, não falei nem um pouco com brincadeira, mas isso é muito mais sério que eu vou dizer. Muitas vezes nós estamos pedindo cura e salvação para pessoas, sendo que nós mesmos estamos quase à beira do abismo. Sendo que nós mesmos estamos passando por uma grande enfermidade espiritual. Para que a gente possa ver um relacionamento profundo dentro de casas, ministérios e tudo mais, aquilo que nós vimos aqui, por isso estou falando, eu me relacionei com o que o pastor Luiz pregou e com aquilo que eu estou vivendo nesses dias através da vida desses homens, não porque eu sou santo e sou mais que santo, não, é porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, se não tudo. Eu preciso começar a enxergar a caótica de Deus, saber que algumas coisas que vêm acontecendo, ela não é realidade na minha vida, não pode ser. Eu preciso mudar o norte da minha vida. Eu tenho que ser um homem segundo o coração de Deus. Nada pode me atrapalhar a minha vida com Deus. Nada. Nada. Tá, minha esposa aqui, ela sabe disso. Nada pode me atrapalhar. Nada. E muitas vezes tem coisas tão fúteis, tão pequenas, que atrapalham a nossa vida com Deus. E deixamos de fazer coisas tão fáceis para Deus, que achamos que é normais, e depois nós ficamos, Senhor, dá. Pela misericórdia chega. Mas e o seu coração aqui nesta noite? Quero eu falar como seu pastor, aquele pastor que te ama, você sabe disso, que dá a vida por você. Como está o seu coração aqui nesta noite em relação aos heróis da fé? Porque uma coisa é dizer que eu tenho fé, outra coisa é eu passar pelo lamento, passar pela tribulação, passar por tudo aquilo que eu não gostaria de passar e vir passar. E aí dizer assim, a minha fé foi abalada, pastor. A minha fé, ela se diluiu, eu não consigo. E aí, eu não sei o que dizer naquele momento, porque nós somos heróis. Nós acabamos de dizer que nós somos heróis. Sabe, querido, se eu começar a ler aqui para vocês, vocês vão falar, meu Deus, eu não estou nesse nível. Está sim, querido, você está nesse nível, porque você já conhece. Você sabe o que é o sofrimento por Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive. E se Cristo vive em você, querido, querendo ou não, você vai ter muita alegria, mas também vai ter sofrimentos. E aí que eu digo, a sua vida tem que estar nele, completamente nele, porque senão você vai... É ou não é, gente? É a vida. Nós estamos falando de heróis. E eu estou falando com heróis. Eu não estou desafiando você, eu estou falando que você é. Você é um herói. Você vai muito longe. Você está passando por luta. Por um tempo. Porque Jesus falou: vinde a mim, os que estão sobre precisamos ir até o Senhor. Precisamos colocar tudo aos pés dele. Tudo. Não segure. Deus está mandando dizer para você nesta noite: entregue tudo para ele. Tudo. Quando nós entregamos tudo para Deus, aí as coisas começam a acontecer.
O Senhor é aquele que vai abrir caminhos, porque você é herói. Ele vai abrir caminhos. Não é você que vai abrir, é Deus. Deus vai abrir caminhos para você. Mas você precisa entregar tudo aos pés do Senhor. Comece a agradecer a Deus. Aprende a agradecer a Deus aí, vai. Comece a agradecer a Deus. Se você quiser ter uns 5 minutinhos aí de oração, quiser se prostrar, se quiser andar, se quiser se ajoelhar, fique à vontade. 5 minutinhos. Eu vou marcar no relógio ali, 5 minutinhos. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Fala com Deus. Senhor, eu vim aqui te agradecer nesta noite, porque o Senhor tem sido generoso. O Senhor tem sido um Deus soberano. O Senhor tem sido um Deus verdadeiramente especial. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem me sustentado nesses dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus que tem trazido sustento para a minha casa, e principalmente para o meu corpo, Pai, para o meu espírito, para a minha alma. O Senhor tem falado comigo, Pai. Assim eu quero declarar nesta noite, Senhor, que Tu és o meu Deus, Tu és o Deus que tem derramado maravilhas no nosso meio. Tu és um Deus que tem feito, Pai, acontecer coisas extraordinárias em nosso meio. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por cada líder, Pai. Obrigado pelos pastores desta igreja. Obrigado pela liderança desta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por cada líder especial, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus, quero eu aqui, Pai, ser o primeiro, Pai, o menor de todos, a servir cada um deles, Pai, porque o Senhor tem me ensinado dessa forma. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta noite, Pai, porque o Senhor nos falou que nós não somos um qualquer. O Senhor nos falou que nós somos heróis, heróis da fé, porque nós vamos avançar de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. O Senhor nos chamou não para ficar por baixo, mas sim por cima, Senhor. Nós não estamos aqui nesta noite para somente ouvir, nós estamos aqui para praticar, Senhor. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a visão, Pai, a visão de ver tudo aquilo que o futuro nos dá. Muito obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque nós queremos e vamos cada dia mais ter fome e sede de justiça, Pai. Oh, Deus, assim como aqueles homens assim o tinham, Senhor, assim também eu quero te agradecer, porque nesta noite entrou neste lugar, entrou em nossas vidas um espírito de determinação, em nome de Jesus. Oh, Deus, Tu és fantástico, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus verdadeiro, Pai, que age, Pai, nesta geração. Oh Deus, Tu és o Deus que age nesta cidade, Pai. Tu és o Deus que age nesta igreja, Senhor. Tu és o Deus que age no meio do Teu povo, Pai. Manifesta, Senhor, manifesta da Tua glória, manifesta da Tua unção, Pai, que nós podemos receber aqui, não somente nesta noite, mas todos os dias, que nós prostramos na Tua presença, que nós vamos receber a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo, Pai, que este tempo é o tempo da colheita, é o tempo que nós vamos frutificar 30, 60 a 100 por um. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, daqueles que o Senhor tem colocado sobre esse ministério, e nós viveremos, nós comeremos o melhor desta terra, porque seremos obedientes à Tua palavra, seremos obedientes à nossa liderança, e acima de tudo, Pai, nós vamos enxergar os milagres do Senhor sobre este lugar, e sobre essa cidade, sobre este estado, e sobre esta nação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então dá um glória a Deus e aplaude o Senhor.
Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos leve debaixo dessa dimensão. Levanta suas mãos. Melhor, pega na mão dos seus irmãos. Fecha o corredor. Eu quero levantar um clamor pela família. Nesses dias o diabo tem se levantado e querendo destruir famílias. As minhas madrugadas têm sido intensa, muito intensa na presença de Deus. E Deus tem falado comigo muito forte que nós precisamos levantar um clamor pelas famílias. Oh Senhor, começa a declarar pela família. Rebalar, começa dentro da sua casa, vai na sua cela, vai no ministério, invada agora pelo poder do Espírito Santo os lares. Oh, recandalaba, surriandalaba, seis. Senhor, nós aplicamos agora a nossa fé, assim como os patriarcas, assim como os heróis da fé, Senhor. Nós declaramos, Pai, pelo poder e a graça, Senhor, que assim foi derramada sobre as nossas vidas, que o diabo, Pai, não tem poder sobre essa casa, não tem poder sobre os nossos lares, não tem poder sobre a família da fé. Deus, eu quero agora, Pai, com autoridade e ousadia, e digo a ti, Satanás, em nome de Jesus, que você seja agora retirado, destruído, delacerado, que você seja pisoteado, que você venha ficar debaixo dos nossos pés. Sai agora das nossas casas, sai agora das nossas famílias, sai em nome de Jesus. Eu declaro que as famílias são benditas no Senhor. Eu declaro que as nossas famílias já são do Senhor Jesus, e não há nenhum mal, não há nenhuma contenda sobre os nossos lares. Eu declaro e profetizo que a bênção do Senhor chegou em nossas casas. Nesta noite, tudo vai acontecer debaixo da paz, debaixo da alegria e debaixo do amor de Deus, para a honra e glória no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te leve debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor dEle e pela consolação do Espírito Santo. Amém? Faz assim, ó. Esse é meu abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém?